Esse computador. Boa noite a todos presentes e bem-vindo a todos que vão nos assistir depois. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Amor Imbatível Amor. A condução hoje vai ser da Dilma Caetano, nossa convidada, parceira, amiga, né? E com você a palavra, Dilma. Obrigada, querida. Vou compartilhar então. Boa noite para todos Eu vocês estou te que estão ouvindo um aqui. pouco baixo. Não sei se você Então é vai. porque eu mudei aqui o. Ah, Melhorou, né? melhorou. Aham. Esse negocinho aqui, microfone. Pronto? Melhorou? Melhorou. Realmente você está Ótimo. Vou parecendo compartilhar. locutora de Né? futebol, O meu filho pôs aqui, ele falou, como eu falei, né? Bem-vindo à rede e tal. mas tá, ficou ótimo, ficou muito Ah, bacana. deixa eu compartilhar aqui então. Pronto? Sim, estamos te vendo. Conseguem ver, né? Sim. Ótimo. Uai, agora ele não está mudando daquela vez que nós testamos, ele estava. É só clicar lá embaixo, tem as setinhas, Peraí, elas tem um ficam ok aqui, peraí. invisíveis. Pronto, não, não. Era um ok que faltava dar ali em cima. Não, não era. O que que você falou? Fica o quê? Invisível? As setinhas, olha lá, agora apareceu, tá vendo que tem um ponto branco lá embaixo? As Sim, setinhas estão bem para cantinho, pro Agora lado sim. esquerdo. Erra. agora foi. Tá. Não, eu estou usando o teclado. Eu Ah, estou tá. no computador grande, naquele de mesa. Uhum. Muito bem. Muito bom. Então, nosso tema aqui, vou voltar ali. O capítulo é o 9. Nós estamos falando dos algozes psicológicos, né? Já falamos da timidez. Agora vamos falar ali do subtema que é a inibição. É, são três algozes, né? E o próximo será a angústia, né? Então, nosso trabalho é falar dessa inibição aqui, como subtema. E então a Joana de Ângeles começa falando um pouquinho ainda sobre a timidez excessiva, disfarça então o orgulho dominador, né? Ela já dá essa introdução aí para gente. E algumas vezes esse estado decorre, né, de um mecanismo inibitório fixado na personalidade que se transformou em comportamento doentio. Então vamos lembrar, ela vai explicar um pouquinho disso, mas vamos pensar que quando ela fala, baseado aqui nas psicologias, a gente está falando aí de algo parecido aí com o trabalho de Jung, né? Porque ela até que orientou. Então, a gente está falando dessa personalidade, essa que a gente utiliza aqui nessa vida, né? E que então há um mecanismo inibitório. Então, algumas vezes esse estado que é da timidez excessiva, que então é um estado inibitório, ele decorre, né? Vem de um mecanismo inibitório fixado na personalidade, que se transformou em comportamento doentio. Então, não significa que ele era desde o princípio, né? Se transformou. Então, o indivíduo que se atormenta, vitimado pelo complexo de inferioridade, mesmo que camuflado, evita chamar atenção, embora interiormente viva um vulcão de ansiedades e aspirações, né, que asfixia aflitivamente, tomando posições isolacionistas, né? Então ele se isola, né, fica fora de cena, né? Não vai para o grupo de amigos, não participa de onde observa o mundo exterior e as outras pessoas, considerando-as levianas, né, quando na verdade elas estão alegres ali, né? Então, pessoas alegres, um grupo de pessoas alegres, ele considera levianas. Insensatas porque espontâneas. Então, uma pessoa mais espontânea, ele já olha com
com aquela desconfiança, né? E já aponta o dedo dizendo que é insensata. Ou exibicionistas, porque extrovertidas. Então, pessoas mais extrovertidas, ele vai dizer que ele não, ela, a pessoa vai dizer que são pessoas exibicionistas, né? E, na verdade, ali só extrovertidas. Então, a inibição, que é esse subtema que estamos falando, essa resistência psicológica íntima, foi como ela chamou a inibição, né? A pessoas, acontecimentos e condutas é causa de muitos males na área da emoção. Empurra o paciente, né? Empurra a pessoa para reflexões pessimistas e autodestrutivas como forma de autorrealização doentia. Eu me lembrei aqui que eu até fiz esse estudo aqui aí para trás, no ano passado, falando sobre autorrealização, que é justamente uma parte, um momento onde a pessoa, então, já em criatividade, é quando a pessoa consegue se autorrealizar-se, porque ela já está no adulto dela, ela já está conseguindo ir adiante, né? Então ela tem uma criatividade, ela se expande, né? Expande, a consciência e tal. Mas aqui, ó, empurra a pessoa, então o paciente, para reflexões pessimistas e autodestrutivas como forma de autorrealização doentia. Então, é o contrário daquilo, né, da autorrealização, que seria então a saudável, né? Sentindo-se não aceito, acumula azedume e atormenta-se, frustrando as inumeráveis possibilidades de alegria e comunicação. Então, a gente percebe, se faz o convite, a pessoa diz não vou, não tenho roupa, não condiz, o que que eu vou fazer lá? Eu vou estar sozinho e assim, pessimista ao extremo, sempre já vê de alguma forma negativa já qualquer possibilidade, né? Para gente que já consegue ser otimista, eu diria que é bem desafiador esse tipo de comportamento, né? É como a gente fala aqui no MS, não tem ponta onde pegar, né? Você vai por um lado, a pessoa dá já um corte, você vai por outro, ela dá o outro, né? Outro corte. Então, frustrando as inumeráveis possibilidades de alegria e comunicação. Não há, né? A pessoa tira a possibilidade de viver algo alegre, de se comunicar, de trocar, dessas possibilidades, né? Fica ali, guardadinha. Quase sempre esse estado mórbido decorre de uma infância infeliz, na qual conviveu com pais autoritários, familiares rebeldes e agressivos, sentindo-se empurrado para o ensimesmamento, né, esse fechamento em si mesmo, face ao receio de ser punido por qualquer coisa acontecida, mesmo quando não a houvesse praticado, assumindo postura de vítima que se esforça para agradar sempre, estar permanentemente bem com todos, sem ser incomodado pelas ocorrências ou pelas criaturas. Então, é um estado, a criança viveu em estado de alerta, né? Porque se ela não é aceita como é, e qualquer coisa que ela faz já é recebida com agressividade ou é tratada com agressividade no ambiente onde ela está, então é uma sobrevivência, né, que ela faz, né? Tudo bem até aqui? Sim, Então, essa conduta também expressa alta dose de egoísmo, que se impõe fórmulas de vivência individualista, reacionária contra tudo quanto lhe parece ambiente hostil e de difícil penetração. É, é interessante, eu me lembrei aqui de uma situação num grupo, só de olhar a pessoa de longe, o pessoal do grupo que conhecia, né, conhecia a pessoa,
tecer alguns comentários, assim, como antipática, exibida, metida, algo assim. Aí uma das pessoas disse assim, é só introspectiva, né, a pessoa. E aí depois a própria pessoa se denominou como antissocial, né? Então, é, a gente percebe, né? É isso que estamos falando aqui. Então, essa conduta expressa essa dose de egoísmo que se impõe em formas de vivência individualista, reacionária, né? Contra tudo quanto lhe parece ambiente hostil e de difícil penetração. Então, ela já reage, né? E fica ali, já arredia, né? Como a gente fala. Não possuindo resistência psicológica, bem bacana aqui a gente pensar, porque olha só, quando a gente aprende sobre o desenvolvimento nosso, né, enquanto ser humano, tornar-nos humanos, humanizarmos-nos, né, nessa convivência, a gente precisa, vamos pensar o ego como uma instância, uma estrutura necessária para a gente se situar no aqui e agora, né? Saber que ontem foi ontem, amanhã será amanhã, que eu aqui me chamo Dilma, cada um de vocês aí. Então, é com ele que a gente vivencia, a gente comunica, nós vivemos, né, aqui. Mas ele precisa ter essa resistência psicológica. Então, a pessoa, não, aí no caso, não possuindo resistência psicológica. Então, ela não estruturou-se. Então, se lá as questões eram da infância, onde viveu num lar hostil, onde os pais eram agressivos, onde eram, vamos dizer, imaturos psicologicamente, né? Porque pessoas agressivas que reagem de forma agressiva, imaturas. Então, essa criança ficou ali como um sobrevivente ali, né? Tentando agradar, fazendo todo o possível para sobreviver àquela família. Então, ó, não possuindo resistência psicológica para sobrepor-se à severidade doméstica, recua para a interiorização, então volta para si mesmo, né, para dentro de si, mas não de uma forma saudável, de autopercepção. Ela volta, ela se recolhe. Me lembra a tartaruga, né? Se você bate na cabecinha dela, ela bota para dentro, né? A cabecinha se guarda todinha dentro do casco, né? Dando asas à imaginação pessimista e perturbada, naufragando no estado de inibição. Vamos lembrar que neste caso, uma criança que cresce aí, ela não comunica, ela não confronta, porque o ambiente é agressivo, hostil. Então, ela vai aceitando, engolindo, ficando quieta, calada, indo para dentro de si mesma. E aí, ninguém sabe o que calado quer, porque não briga, ela não vai adiante, porque é um ambiente de medo, né, para ela. Inse- Tem insegurança. E aí ela vai criando a partir dela mesma, Aí aqui a gente vai pensar, além daquilo que ela já trouxe da própria família, trouxe das reencarnações, ainda traz e vivencia nessa encarnação no próprio ambiente, né? Porque não foi por acaso que ela veio nessa família assim, né? Tudo isso também faz parte do aprendizado dela, não é? Então, interiorização dando asa à imaginação pessimista e perturbada, naufragando no estado de inibição. Então, a Joana de Ângelo usa esse termo, né? Naufragando, né? Um naufrágio. Então, o barquinho dela não está fluindo, ela não está indo, ela está naufragada ali, né? Vocês assistiram o Náufrago? Lembrei lá do senhor Wilson, né? Né, essa criança nem tinha o senhor Wilson. Vocês assistiram lá o filme? Se não assistiram, assista, porque é antigo, mas é maravilhoso, com Sim, Tom Hanks, né? assisti sim. Maravilhoso, é. E aí, em outras vezes, a conduta insensível dos pais, especialmente, olha aqui, nossa, nós mulheres, né? Especialmente da mãe, com quem mais se convive no período da infância. É claro que se ele conviver com o pai, será com o pai, mas geralmente se convive mais com a mãe, nesse período da infância, né? Fez o atual paciente, né, a pessoa sentir-se rejeitada, transformado, transformado em incômodo que era para os genitores, como se a sua presença lhes constituísse um fardo
eliminando-o pela indiferença do grupo familiar. Não significa que realmente essa criança era um fardo, né? Mas foi como ela se sentiu, como ela percebeu essa família. Cada um, nós sabemos também que cada pai e cada mãe é um sobrevivente da sua própria família, né? A- as psicoterapias, eh, elas estão aí, disponíveis tem muito pouco tempo, né? E ainda hoje nós vivenciamos ainda um certo preconceito, né? Às vezes a gente fala, você já fez psicoterapia? Ou você não gostaria de pensar, por quê? Eu não sou louco, né? Ainda ouço algumas vezes isso, né? Então, os nossos pais não tiveram esse processo, não passaram por isso, né? Da geração passada. Então, nós nascemos e aí que estamos vivendo esse quadro, ou alguns mais jovens, né, não tiveram essa possibilidade. A gente vê pessoas que fizeram terapia, pessoas que já, principalmente na nossa sociedade aqui, né, nosso MS ainda é mais cru nesse sentido, né? Tem pouco tempo que a psicologia vem sendo reconhecida, não faz muito tempo, né? Aqui no nosso lugarzinho aqui, né? No nosso entorno. Então, aí vamos voltar ali outras vezes a conduta insensível dos pais, especialmente da mãe, com quem mais se convive no período da infância, fez a atual pessoa, o paciente, sentir-se rejeitado, transformado em incômodo que era para os genitores, como se a presença lhes constituísse um fardo, eliminando-o pela indiferença do grupo familiar. Né? E aí o que dizíamos era justamente de como essa criança se sentiu. Porque o adulto, ele ainda pensa, ele ainda analisa as situações. Uma criança, ela não tem essas referências, então ela fica com aquilo que chega para ela, né? E como ela se sente ali perante aquele ambiente hostil, aquelas pessoas também com as quais ela convive. Então, essa mesma ocorrência pode também originar-se no convívio com outros adultos e apresentar as suas primeiras marcas no relacionamento com outras crianças, que, incapazes de compreender a ocorrência, né, o que está acontecendo, criticam, expulsam dos seus folguedos, né, das suas brincadeiras, agridem todos aqueles que as desagradam. Ante essa reação dos companheiros de jogos, né, de brincadeiras, agravam-se os conflitos que se transformarão em conduta de inibição enfermiça, tá? Então, eu gosto aqui da gente olhar para o macro dessa situação. Então, aqui nós estamos falando de um dos algozes psicológicos, né, que a Joana de Ângeles traz para nós, mas nós precisamos lembrar que é essa pessoa que carrega isso e que passou por essa infância difícil, é, tudo isso faz parte dela, faz parte da encarnação dela, faz parte da história dela, porque, assim, eu gosto de que tenhamos sempre que não há vítimas nesse mundo, aqui não é constituído de vítimas, né? Ainda que aqui agora, enquanto estamos vendo como é que isso se forma, como acontece, como que uma pessoa passa a conviver ou vai para dentro de si mesma a partir dessa infância difícil, dá aquela impressão daquela vítima, né, do ambiente e tudo mais. Mas tudo isso ele tem um propósito, porque senão nós não nasceríamos nesse lar, num lar assim, teríamos nascido num lar diferenciado, né? Então, a criança que nasce aí nesse lar, ela precisa, apesar da sua história, ela precisa buscar, quando adulto, a superação de tudo isso, da própria história, da própria vivência, né? Então, aí ele vai trazendo que a criança que já carrega em si essas questões todas também pode viver isso
agravar ainda mais quando, junto com outras crianças, elas recebem, né? Porque a criança, ela é espontânea. Então, ela é expulsa, ela não deixa Vilma, brincar, né? Ela. Oi. deixa eu fazer um parêntese aí, uma contribuição. Sim, E ela começa o capítulo falando que essa pessoa, ela é uma pessoa orgulhosa, né? Tem um isso. orgulho, que, né? Ela, é esse orgulho dela que vai fazer essa introspecção. Então, a gente, a partir dessa colocação, que, né, que o ser existencial, todavia, é, antes de qualquer outras considerações, um ser imortal e herdeiro de todas as realizações. Então, muito provavelmente, esse espírito já vem com esse orgulho, né? Com É, esse que é é um e aí resgate ele já vem aí, para né? com essa dificuldade que seria para trabalhar este orgulho. E aí ele faz o oposto, né? Ele usa esse É, orgulho para ficar introspectivo é. e Mas vamos julgar lembrar o que o outro, né? Porque orgulho, ele julga o outro está errado, o outro não é tão bom, o outro, não, eu não quero participar daquilo porque aquilo não é bom, né? Então, é é, como se essa pessoa que vai desenvolver esse algoz é essa que já viria com um certo orgulho na sua essência, né? sim, vamos lembrar que quando nós estamos aqui, nós estamos na nossa melhor versão, né? Quando eu compreendi isso, eu fiquei assim, quase que uns dias assim pensando, falei, meu Deus, então eu estou na minha melhor versão, né? Porque a gente está num processo de crescimento, então a Dilma está vivendo a melhor versão dela e esse ser que a Joana está descrevendo aí também. Então, Sim. claro, vem aí já, isso também faz parte das suas provas, dos seus aprendizados, e vamos lembrar que o orgulho, ele é trazido aí em uma das palestras aí do Divaldo, ele fala aí que ele fala dos gigantes da alma, e aí nós temos lá os quatro gigantes da alma, e ele introduz dois, e um desses dois a mais é o orgulho, né? E o orgulho, ele vem como uma sobrevivência. Então, não é uma característica da pessoa, ele se esconde por trás, né? O orgulho faz com que não se dobre, não se entregue. Então, aquilo que nós lemos lá atrás, a pessoa olha de longe, por mais que dentro dela ela tenha uma vontade de vivenciar aquilo, ela olha e critica e diz, né? Fala, considera aquelas pessoas alegres como se aquilo fosse um grande defeito, né? E põe qualidades muito negativas em tudo que ela olha, né? Então, ela fica fechada dentro desse orgulho, mas é uma proteção de sobrevivência, né? A gente dizer assim que a pessoa não faz, né? É muito difícil para um orgulhoso, porque sendo o orgulho esse gigante que está na minha alma, né? E se ele está em extremo, é um fator impeditivo para que eu me dobre. Eu vou ter a vida fará vários convites para que eu consiga, então, ela vai me quebrar miudinho, igual arrozinho de terceiro, para eu conseguir sair desse lugar, né, e poder então buscar ajuda, pedir ajuda, né? Enquanto eu estiver sobrevivendo, lembrei daquele filme, O Efeito Sombra, quando a pessoa está dentro da piscina com aquelas várias bolas, né, e ela empurra uma bola, empurra outra, até que numa distração a bola vem com tudo e bate no queixo dela, e ela cai, né? Então, a vida traria, né? Como essas bolas, trazendo os convites para que a gente saia, né? Mas continuando aqui, obrigada, Maria, pela contribuição. É, o ser existencial, todavia, é
antes de quaisquer outras considerações, um espírito imortal, que foi o que você leu, né? Herdeiro de todas as realizações que lhe assinalam a marcha ancestral. Não, era aqui ela está afirmando novamente, né? Então, o ser existencial, todavia, é, antes de qualquer outra consideração, um espírito imortal, herdeiro de todas as realizações que lhe assinalam a marcha ancestral. Tudo aquilo que nós falamos ali, né? Viajou de muitas experiências em roupagens carnais diferentes e múltiplas, é o arquiteto de glórias e desaires, né, dos desafios que ele vem a passar, através do comportamento ético-moral, social, religioso, político, artístico e de qualquer outra natureza por cujas faixas transitou no curso da sua evolução. Conforme se haja conduzido em uma etapa, transfere para outra os conteúdos que lhe servirão de alicerce para a formação da personalidade, né? Então, por outro lado, o renascimento em lares afetuosos ou agressivos, gentis ou indiferentes, entre expressões de bondade ou de acusação, resulta das ações anteriormente praticadas, que ora lhe cumpre reparar, caso hajam sido infelizes e prejudiciais, ou mais crescer em razão dos procedimentos enobrecedores. Então, aqui ela traz para a gente aquilo que nós falamos, não há vítimas, né? Então, dependendo de como foi a conduta da pessoa, ela trará para essa nova existência aí, no seu renascimento, e terá aí um lar mais gentil ou menos gentil, indiferente ou não, né? Com expressões de bondade ou de acusação, e por aí vai. São as nossas conquistas, né? Conquistamos, que tipo de lar conquistamos, né? Assim, recuando à concepção fetal, encontra-se o ser pleno, indestrutível, herdeiro de si mesmo, trabalhador incansável do próprio progresso, que lhe cumpre conquistar a esforço pessoal, né? Então, é esse ser aí de muitos e muitos e muitos tempos, né? Ser eterno. E cabe a nós, então, trabalharmos por nós mesmos, né? Fazermos as nossas conquistas. Assim, considerando os fatores hereditários e mesológicos, psíquicos e físicos, sociais e emocionais que o compõem, estruturando-lhe a personalidade. Vou pedir a gentileza, se vocês estão com. Eu estou sem outra máquina aqui. Mesológico, eu esqueci de procurar essa palavra, passou, não percebi. O que quer dizer mesológico? Hereditários herdados, né? E o mesológico? Eu vou continuar e quem tiver a informação aí passa para a gente, por gentileza. Psíquicos e físicos, sociais e emocionais que o compõem, estruturando-lhe a personalidade, É, delineando-lhe. Só um pouquinho, só vou terminar o parágrafo e aí tá. passo para você. Delineando-lhe a existência humana, tem as suas matrizes fixadas nas atividades envolvidas anteriormente. Então, vamos lembrar que quando Joana traz as matrizes, são aquele quanto de memórias, né, de informações que a gente traz para cá. Então, ela fala aquilo que hoje a gente está, a partir daquela base das matrizes que vivenciamos, vamos vivenciar a nossa vida, tem a ver com, foram fixadas nas atividades desenvolvidas anteriormente por nós, né? Antes ainda do nascimento. Diga, Murilo. Termo mesológico, que se refere ao estudo das interações complexas entre os seres vivos e o meio ambiente. Ah, entendi. Biologia, né? É, Influências ambientais, são, sociais. então, hereditários que eu trago ou aquilo que eu vivencio no próprio ambiente, né? Justo, Mesológicos. justo. Ótimo, obrigada, Murilo. Então, aluno da vida, promoção ou recapitulação, reprovação na classe em que estuda na valiosa escola terrestre,
dependem exclusivamente do próprio empenho. Então, se a gente vai passar, se a gente vai ter uma promoção, ou a gente vai ficar recapitulando as lições, ou vamos, inclusive, reprovar aí de classe, depende do nosso empenho, né? Uhum. Então, a gente já começa a entender aqui, ela vai nos dizendo nas entrelinhas, que não somos vítimas, que cabe a nós, que tudo isso é uma construção nossa, tudo que estamos vivendo aqui, mesmo que seja na infância, a infância difícil, tem a ver com nossas conquistas, né? E que cabe a nós avançarmos apesar das dificuldades, buscarmos os meios para isso, né? O nosso empenho próprio. Não obstante, o avanço do conhecimento nas áreas da ciência e da tecnologia muito tem contribuído para minimizar e mesmo eliminar os fatores traumáticos das reencarnações anteriores, principalmente em razão dos avanços das doutrinas psíquicas, descobrindo o ser transpessoal, viajor e entusiasta da imortalidade. Então, que bacana, né? A Joana está contando para a gente que aqui o avanço da ciência, da tecnologia, nós já temos aí excelentes, maravilhosas contribuições para a gente sair desse lugar, sair, a gente liberar-nos dos traumas, das dificuldades, né? E avançarmos para então irmos para um outro patamar, né? E eu, olha, é incrível mesmo. Eu acompanho, eu gosto muito das inovações, né, nas terapias e tudo mais. Eu acompanho assim as infinitas possibilidades que temos que vamos tomando conhecimento com o avanço aí, inclusive da física quântica, para que a gente avance mais rápido, para que a gente não precise ficar, de repente, folheando cada página do livro, né? Porque o livro é muito grosso, né? Juntando aí as encarnações. Então, para a gente poder ir dando esses saltos mesmo, essas mudanças, né? Qualitativas na nossa vida. É uma grande dádiva isso, né? A valiosíssima contribuição de diferentes psicoterapias modernas constitui bênção para os transtornos psicológicos e psiquiátricos da mais variada ordem, não devendo permanecer esquecidos os fatores que desencadearam as ocorrências que precedem ao berço, né? Então, aqui a gente considera, precisamos considerar tudo, esse ser integral, né? A epigenética é uma ciência que estuda o que trazemos, né, da nossa convivência, dos familiares, né, o que trazemos em nós, que faz parte desse grupo. A epigenética não sabe o que nós já estudamos, a questão reencarnatória do grupo familiar, né? Que é esse grupo que se ajuda aí nesse trabalho de desenvolvimento mesmo sendo afeto ou desafetos, nós estamos nos ajudando de alguma forma, né? A epigenética não sabe disso, mas nós sabemos, né? Então ela explica de uma forma e nós temos aí um conhecimento do perispírito, aonde que isso localiza, como que nós trazemos essas informações, né? Como são gravadas, são esculpidas aí na formação do novo corpo e tudo que constitui essa nova possibilidade, essa nova vida, né? É, eu me lembro de um estudo onde a gente vê que foi descoberto memórias até 2 meses antes da concepção, porque os fluidos, né, aquilo que iria constituir, que vai constituir a criança, irá constituir a criança, 2 meses antes dessa constituição, dessa concepção, o pai e a mãe já estão colocando informações ali com as vivências deles, né? Então, quando a criança nasce, que a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, com a hipnose, por exemplo, a hipnose clínica, né? Que é uma das possibilidades aí das psicologias, né? Então, a gente vai
olhar, ver ali que as informações que vêm do útero e anterior à concepção, porque papai e mamãe já carregavam esse material genético, então ia formar essa criança, né? Então já sabemos disso pela ciência, né? Desde o período perinatal, a partir da concepção, que os implementos do pretérito se esculpem no ser em formação, modelando-o conforme as matrizes que se lhe encontram no cerne espiritual. Então, as matrizes estão lá no perispírito, né? Toda para a próxima organização, né? Do corpo físico. Por outro lado, além das psicoterapias acadêmicas, que auxiliam na libertação dos fenômenos de inibição, o interesse do paciente, então, o interesse da pessoa é de grande valia, mesmo durante o processo de conquista da saúde. Então, estenda a mão que eu te ajudarei, né? Faça a sua parte. Então, a pessoa que vivencia esse algoz aí, né, psicológico, ela precisa da inibição, ela precisa fazer o seu movimento, né? E ela diz ainda, mesmo durante o processo de reconquista da saúde, né? Então é o tempo todo o autotrabalho, o autoprocesso, né? Inicialmente, deve ser estabelecido o veemente desejo de sentir-se bem, liberando-se da perturbadora sensação de permanente mal-estar a que está acostumado. Aqui, há alguns anos, eu aprendi assim, quando eu me sinto, mesmo no corpo físico, quando eu sinto assim que tem uma gripe chegando, algo, eu já começo a dizer assim, bom é ter saúde. Como é bom ter saúde. Como é bom estar saudável, como é bom ter saúde. Eu vou trabalhando também com essa vontade, né, visualizando já saudável. E aí ela fala disso, que inicialmente, né, quando a pessoa começa esse processo, deve ser estabelecido o veemente desejo de sentir-se bem, liberando-se da perturbadora sensação de permanente mal-estar a que se está acostumado. Então, quando passamos por um processo desse, quando a pessoa passa por um processo desse, que está ali dentro, ela está ainda imersa nesse mal-estar, mas quando a consciência vai sendo desperta e ela vai já podendo trabalhar por si mesma, já vai já construindo essa conquista, conseguindo ir um pouco mais para a humildade, despertar a humildade em si, buscar ajuda. Então, mesmo ainda se sentindo mal, ela precisa dessa vontade, esse desejo de sentir-se bem, né? Para tanto, a substituição de pensamentos negativos, autopunitivos, autodepreciativos, por outros de ordem emuladora ao progresso e à alegria, né? Que leve essa pessoa, que faça com que ela dê que transforme isso, transforme a própria vibração. Uma pessoa negativa que está ali em autodepreciação, ela está numa vibração muito baixa. Ela precisa transformar isso, mudar, né? Ter esse desejo, essa vontade férrea, eu diria assim, conectada outro dia lemos, né, num estudo sobre estar conectado com a mensagem do Cristo, né? A gente precisa ter muito presente as mensagens, os convites, né? Para a pessoa então conseguir ir adiante e mudar. Então, quanto mais ela consegue, quanto mais ela se propõe, maior a ajuda que ela dá até com o próprio anjo de guarda, ou esse que ajuda na sua encarnação, né? Esse ser que está sempre auxiliando, que a gente pode chamar aí de anjo da guarda, né? Mas quanto mais ela dá de si, quanto mais ela tem esse desejo, essa vontade, mais ajuda ela recebe do próprio campo e de todos, né? Então, para tornar-se
por outros de ordem emuladora ao progresso e alegria, torna-se de vital importância. Então, ela substituir os pensamentos negativos, porque vão lembrar, pensamentos geram emoções que geram ações, né? Então, tudo começa lá no pensamento. A gente nem percebe que está pensando com pensamentos negativos, né? Como a gente precisa desse processo de autoobservação mesmo, o tempo todo. Logo depois, a consideração em torno de que todos se apresentam conforme lhes é possível, não lhe cabendo a vacuidade de colocar-se na posição de vítima, em que se compraz tendo as outras pessoas como suas adversárias, com ou sem razão. Então, é uma mudança de paradigma aqui, o convite que a Joana está falando, né? Substituir pensamentos negativos, autopunitivos, autodepreciativos, que geram essa autopunição, essa culpa, né, e tudo mais, que prende nesse lugar, paralisa, porque a pessoa que se sente vítima, ela está paralisada num lugar, né, como a Joana usou ali, fixada. Então, é de fundamental importância essa mudança. Logo depois, a consideração em torno de que todos se apresentam conforme lhe é possível. Ou seja, aceitar o outro como ele é, aceitar a si como ele é, no lugar onde está, né? E aceitar também o outro. Mas para que eu aceite o outro, eu preciso aceitar a mim mesma. Primeiro passo por mim, né? Depois eu vou. É mais fácil aceitar o outro, né? E aceitar também o meu lugar. Eu não sou vítima. Ainda que aparentemente eu esteja aqui nesse lugar, tem coisas que eu não posso mudar, mas eu não sou vítima. Se eu não consigo mudar, é um destino que eu já construí anteriormente, né? Agora, que eu passe com dignidade por isso, com essa vontade, com esse desejo de mudança para sair desse lugar. Então, vou ler todo o parágrafo. Logo depois, a consideração em torno de que todos se apresentam conforme lhes é possível, não lhe cabendo a vacuidade de colocar-se na posição de vítima em que se compraz, tendo as outras pessoas como suas adversárias, com ou sem razão, mesmo que ela tenha razão. Não importa, se eu estou naquele lugar, cabe a mim transformar, mudar, buscar as saídas, né? O problema conflitivo se encontra no indivíduo e não no mundo exterior. Então, sou eu, está em mim, não no outro, não lá fora. Quando ele se harmoniza, então, quando a pessoa se harmoniza, consegue enfrentar as mais hostis situações como sendo desafios que incitam a pessoa ao crescimento, né? Lançam essa pessoa para frente, para o crescimento interior. Incitam, então, ao amadurecimento psicológico, porque a existência humana, em verdade, não é como aprazeria a cada um, mas conforme a estrutura dos acontecimentos e dos impositivos da sociedade na qual todos se encontram envolvidos. Então, se estamos aqui agora, se esse é o momento que estamos vivendo, cabe a nós dizer um sim àquilo que a gente não pode mudar, né? Aceitar o que podemos. E é interessante quando a gente, porque precisa de humildade para baixar a cabeça e dizer sim ao que foi, ao que aconteceu, ao lar que eu tive, os pais que eu tive, as vivências, as experiências, por mais difíceis que tenham sido. Pegar essa criança, cuidar a partir do adulto, trazer aqui para o coração, né? E poder. Então, quando eu consigo fazer esse movimento, sair dessa vítima, acolher a mim mesma, a minha história, eu consigo, então, viver de forma mais fácil com tudo ali à minha volta, com tudo que se mostra, né? Então, ela está dizendo assim que eu até gostaria que fosse diferente, que fosse mais fácil, que fosse de tal jeito, mas eu preciso viver conforme a estrutura dos acontecimentos, dos impositivos da sociedade, na qual todos se encontram envolvidos, né? É, quando acontece algo assim, a mudança, me lembrei da pergunta, né? Se a gente diz assim, mas por que isso aconteceu comigo, né? Então a gente pode trocar, né? E por que não? E por que não aconteceu comigo, né? Por que não pode acontecer comigo isso?
Se acontece tantas coisas, tantos absurdos nesse mundo de provas e expiações ainda, que estamos aí nesse processo de transformação, por que não comigo, né? Ainda aí, no processo de autoterapia, é essencial o desenvolvimento da tolerância para considerar as pessoas como seres em crescimento, com dificuldades no trato consigo mesmas e não como criaturas especiais, eleitas, modelos, que devem constituir o melhor exemplo, embora assim se permita a justificativa de manter-se recluso nas ideias e comportamentos esdrúxulos. Bem, então aqui ela está dizendo que nesse processo de autoterapia, então que a gente começa com o reconhecimento, né, do lugar onde nós estamos, das nossas questões, das nossas dores, um processo de autorresponsabilidade para então transformarmos o que precisamos transformar. Aí estamos no processo de autoterapia. Então é essencial o desenvolvimento da tolerância para considerar as pessoas como seres em crescimento. Lembrei de uma frase que a gente utiliza, né, no sistêmico, a gente diz assim, visualizando a pessoa à nossa frente, a gente diz obrigada por ser quem você é. Então, quer maior humildade? Né? Obrigada por ser quem você é, do bandido ao santo. Obrigada por ser quem você é, porque cada um é como pode ser, ou como ele dá conta naquele momento, como por escolha, mas é dele. Né? Então, considerar as pessoas como seres em crescimento, com dificuldades no trato consigo mesmas, e não como criaturas especiais que tinham que ser de tal jeito e tal jeito. A gente faz muito isso com os nossos pais, né? Como se eles tivessem que ser pessoas especiais e nos dar aquilo que a gente acha que eles deveriam ter dado, né? E de verdade, se contassem para a gente, desde pequenininhos, que a vida é como se apresenta, que os nossos pais são como puderam ser, né? Foram como puderam ser. Cada situação que nos aconteceu teve uma função, uma razão de ser. Cada pessoa vivencia o que pode vivenciar. A gente não estaria aí tão cheia de tantos complexos, tantas dificuldades, né? Também a mais, né? Porque parece que tem uma vida ideal a ser vivida, pais ideais, histórias ideais, casamentos ideais, vivências ideais, e tudo que foge disso é como se não fosse certo para a nossa vida. Mas a gente não tem o conhecimento da nossa linha do tempo, né? Tudo que tivemos que atrair para a nossa vida ou vivenciar, justamente como incentivo para o nosso crescimento. Então, vamos sair desse lugar de vítima, vamos parar de criticar, de apontar o dedo para os outros, né? E fazemos as nossas mudanças, buscando a ajuda necessária se preciso for. Cada indivíduo é um universo de emoções, de conquistas, de valores, por descobrir, merecendo investimentos de alto significado. O desenvolvimento psicológico do ser humano é processo lento, que deve apresentar-se seguro, sem oscilações, vencendo as diferentes etapas e fixando-as no comportamento, a fim de que se estabeleçam novos patamares que devem ser conquistados. Então, se antes estávamos fixados lá nos algozes psicológicos, né? Então, vamos sair disso, vamos trazer o novo, fixar no comportamento já essas conquistas, né, do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, da nossa humanização, transformando-nos, né, transformando as informações perispirituais, né? Esse campo experimental, no qual a emoção se engrandece saudavelmente, porque aí não é a emoção se engrandece pelo ego, né? Saudavelmente. Tem a ver com a construção desse self. É fértil em oportunidades criativas e compensadoras, porquanto a inevitável busca do prazer, da harmonia, se transforma em razões emuladoras, né, estimuladoras para o sucesso. Será que terminamos? Terminamos! Então vamos voltar aqui esse pedacinho aqui, que é o fechamento desse algoz psicológico, que é essa inibição excessiva, né?
que nos levou para dentro de nós mesmos e tudo mais. O convite ao reconhecimento, a saída disso, a buscar o processo de autoconhecimento, de autotransformação. Então, para que a gente fixe esse novo comportamento, a fim de que se estabeleçam novos patamares que devem ser conquistados. Esse é o nosso caminho de crescimento. Então, esse campo experimental, porque é de uma experiência para outra, de uma experiência para outra, é experimental para nós, né? No qual a emoção se engrandece saudavelmente, é fértil em oportunidades criativas e compensadoras, porquanto a inevitável busca do prazer, da harmonia, se transformam em razões estimuladoras, emuladoras para o sucesso, que nos lançam, né? Emuladoras são que nos lançam para o sucesso, nos levam para o sucesso, né? Então, esse foi o legado aí da nossa querida Joana de Ângeles para essa nossa lição. E eu não consigo ver, eu vou tirar aqui, tá? Pode interromper isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. Agora eu vejo vocês. Legal. A Andréia É, precisou sair, ficamos nós ela três. precisou sair, é? Precisou sair. Tá, você tem aí alguma pergunta? Vocês, né? Fiquem à vontade, ou um comentário. Agora é a nossa hora, né? Para Que a gente horas são? trocar. Nossa, nós passamos? Não, oito e Não, meia. está no horário. E você Ah, entra com horário a é mais, que eu né? tô no horário de São Paulo, Não, assustei. falta meia hora ainda. Ai, que bom, graças a Deus. Ó. Ótimo, ótimo, ótimo. Ai, que sustão que dá, né? Que O que legal. ficou para cada um, né? Dessa. O que que vocês querem contribuir? Tem algum Murilo, comentário, algo mais a aprofundar? Fiquem à vontade. É, ela trouxe, né, aqui ficou para mim, a todo momento ela trouxe aquela reflexão da importância de nós termos o autoconhecimento na perspectiva daquilo que eu plantei nas existências passadas, né? Ou nas vivências passadas, né? A existência é do espírito, né? Então, esses comportamentos condicionados que quando nós chegamos aqui, né? Ela nos traz sempre isso em perspectiva, para a gente, né? Não achar que tudo é do agora também, né? Que a gente é um ser muito maior do que esse momento agora, muito embora, como você falou, nós estamos na nossa melhor versão. Nós estamos nos preparando para um treinamento aos sábados sobre terapias de grupo, né? Psicoterapia breve em grupo. Estudando um pouquinho da questão da filosofia de Dostoiévski, né? Hoje, me veio a seguinte situação, que é para nós aqui em relação ao que foi apresentado. Quantas vezes a gente abre mão da nossa autonomia, transferindo isso para alguém, para uma relação, para uma autoridade, né? Para o Estado, para a gente não abraça a nossa autonomia, como você falou, o empenho, ele falou assim, deve ser estabelecido veementemente esse desejo. Então, ver na mente, né? Veemente, ver na mente, né? Esse desejo de sentir-se bem. Mas esse desejo de ver, ele tem que ser da própria pessoa, né? Então, traz essa questão da autonomia. E quantas vezes, não, eu vou e transfiro para o psicólogo, por exemplo. Não, esse trabalho, esse processo é da pessoa, né? Então, Não que a gente não possa se valer de um profissional, né? Muitas vezes a gente precisa mesmo é, ter é, esse outro, é mas ele é que meu, vai né? é ele que vai trabalhar junto, né? É. Mas o processo, né? Nós vamos auxiliar nesse processo, mas o processo é do outro, na sua essência, né? Essa reflexão que ela traz para nós, né? E o quanto às vezes a gente está condicionado a respeitar os impositivos da sociedade. Então, assim, a gente
a importância de saber realmente quem a gente é, se autoconhecer, para só conceder aquilo que for realmente necessário, né? Para que a gente não transfira a nossa autonomia, ou seja, como que eu falo? Se permita que o outro leve aquilo que é nosso, sem o devido respeito, sem o devido consentimento, né? Porque aí se torna uma violência dessa cultura que está posta, né? E eu tenho que analisar isso. Até onde eu posso ir, até onde eu me permito ir dentro desse cenário, da onde é. Porque eu estou aqui, do existencialismo, né? E do humano, porque nós somos controversos, né, em muitos momentos. Eu quero algo, mas eu não faço por chegar ou por conquistar esse algo. Então, é o que você falou, tá? Eu quero viver bem, tá? Mas você está abandonando os pensamentos negativos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte nesse processo. E Essa é a só beleza agradecer. também, né? Se por um lado é mais difícil, porque aí nós temos que ir para a nossa adultez, né? Para o adulto em nós, mas por Isso. outro, que bom que só depende da gente, né? Porque aí não fica, já Justamente. pensou depender do outro, da boa vontade do outro, né? Sim. Isso que ficou para mim, eu quero só agradecer e te dar um abraço. Grato a você. Muito bom. Para Que mim, bom mesmo. assim, vou tentar fazer uma conclusão de como que ficou para mim, né? Ela traz isso, né? E eu também quero reforçar isso no meu conhecimento, que assim, a cada encarnação a gente vem com um propósito. A gente reencarna com um propósito de desenvolver algum valor novo ou alguma virtude nova, né? Eu acho que o propósito de todas as encarnações é a gente trabalhar uma virtude, um valor que a gente precisa desenvolver. Ah, lá em uma vida anterior eu tive uma dificuldade, não fui, né? Por exemplo, aqui ela cita orgulho, né? Então, imagina, uma pessoa que ela foi muito orgulhosa, teve, né? Estava numa situação de poder, alguma coisa, e que acabou colocando ela com esse sentimento de muito orgulho, não conseguindo, né, ser humilde e tal, né? Ela vem com o propósito de desenvolver, né, essa humildade, né? Com essa oportunidade para desenvolver isso. Então, assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, assim, é tudo que me acontece, eu fazia a pergunta, para quê? Né? Que a Dilma falou, né, que às vezes a gente reclama, ah, por que está acontecendo isso comigo? Não, pergunta é, para que está acontecendo isso comigo? O que que isso me traz? O que que isso quer de mim, né? O que que essa situação quer de mim? E normalmente a gente encontra a resposta, assim, porque cada desafio faz com que você se desenvolva em alguma coisa. Então, eu acho assim, que se a gente conseguir trazer com mais clareza, qual a habilidade que eu vim desenvolver, né? Se a gente fizer bastante essa pergunta, eu acredito que vai vindo para a gente quais as habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, aí você vai achar o sentido da sua existência. Por que que nessa existência, né? Qual que é o sentido da minha existência, né? E aí ela traz nesse capítulo essa questão. Imagine uma pessoa que vem com esse desafio de desenvolver a humildade, né? E aí ela encontra uma infância difícil, com os pais, né, difícil, e tal. Aí ela vai ela, como ela já traz, né, essa dificuldade, ela vai se recolher nesse lugar de, né, de se trancar, se fechar e ficar nesse lugar de julgar o outro e tal. E aí qual é o desafio dela? É o desafio da humildade, porque para poder sair desse lugar ela vai ter que pedir ajuda, ou pedir ajuda para um terapeuta, né? Ela tem que se colocar na situação de, puxa, tá ruim, nesse lugar que eu tô, tá ruim. Eu estou com azedume, eu sou triste, eu sou, né? A minha vida não tá boa. Então eu preciso
pedir ajuda para sair desse lugar, né? Normalmente a gente não sai tão sozinho. Alguém que está nesse lugar, dificilmente ele vai sair sozinho, né? Às vezes ele nem percebe, né, que tá nesse lugar. Às vezes as outras pessoas precisam apontar, olha, né, você tá difícil conviver com você desse jeito, né? E aí então assim, imagina você, aí que é o trabalho dessa pessoa, né? Ela vai ter que pedir ajuda, se rebaixar. Às vezes, para ela vai sentir que é rebaixamento, né? Que na verdade não é só uma humildade, mas ela vai achar, como ela é orgulhosa, ela vai achar que ela vai ter que se rebaixar para pedir ajuda, né? Então, é aí onde seria a virtude que ela tem que desenvolver, né? Então, nesse capítulo, ela traz, assim, o que este orgulhoso precisa trabalhar para sair desse lugar, né? Desse lugar de vítima, né? Que ela coloca, né? Que senão a pessoa fica ali tendo a sensação de que é vítima o tempo todo dessa infância difícil e tal, né? Mas ela poderia ter tido a mesma infância e desenvolvido outros sentimentos, né? Ela acaba porque aquilo feriu o orgulho dela, né? Então ela vai para esse lugar assim de tipo, não vou pedir ajuda para ninguém, eu me basto, eu me fecho, eu me tranco em mim, né? E aí a tarefa dela seria desenvolver essa virtude da humildade, né? E ela traz no final bem colocado isso, né? Então para mim ficou isso, né? Qual a virtude que cada um tem que desenvolver, né? Nessa encarnação que ela está vivendo, né? Para que eu estou vivendo aquilo, né? Qual o sentido de eu estar vivendo esse desafio, essa dificuldade, né? Porque, assim, eu vejo, o sentido da vida é esse, né? Eu acho que o objetivo de uma reencarnação é você desenvolver virtudes, né? Que é o que você vai levar. Se você chegou com X virtudes e precisa voltar com pelo menos uma virtudezinha a mais, né? Um pouquinho mais, um degrauzinho daquela virtude, um pouquinho melhor. Esse seria o objetivo de uma reencarnação. Então, assim, a lição para mim ficou essa reflexão, assim. Muito bom. Obrigada. Fechamos então, né? Acho que você está gravando ainda, né? Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de encerrar a gravação? Quer contribuir? Vou realmente agradecer, cara. Muito Também. obrigado. Muito grata. Grata, Dilma. Eu vou interromper a gravação, tá? Tá bem.